eu tô aqui novamente com esses bonequinhos aqui que representam uma família, mas agora a gente vai fazer uma outra caracterização deles, assim. Então, eu vou explicar um pouquinho como é que nós trabalhamos a terapia de esquema com os modos, uma das formas que a gente pode trabalhar. Um exemplo que eu falei, acho que nos vídeos anteriores, sobre a criança privada emocionalmente, né, que não queria a atenção dos pais lá e não conseguia, só como usei como um exemplo. E essa criança vai crescendo e tendo medo de pedir, achando que ela não merece receber atenção, que quando alguém quer cuidar dela ou fazer alguma coisa positiva, ela acha estranho aquilo porque ela não está acostumada. Ela acha que ela tem que dar conta de fazer as coisas sozinhas, que ela não pode pedir ajuda. E muitas vezes essa pessoa ela não entende o porquê que aquilo ali acontece, mas é só um modo que aparece, não é que ela seja assim o tempo todo, privada emocionalmente. Ela só é mais uma pessoa que tem uma visão, né, da vida de um jeito distorcido, que é como antes eu falei, vou usar aqui o óculos, né, da lente, essa lente aqui é cor de laranja. Então assim, se essa pessoa lá atrás, quando os pais chegavam e acabavam não dando atenção e não tratando ela com respeito, ela começa a entender que não adianta pedir ajuda porque ela não vai ter, não adianta ela compartilhar sentimentos porque ninguém vai escutar. Ela começa a se fechar e, acreditando nisso, lá quando ela era pequena, é como se tivesse sido colocada uma lentezinha colorida na frente dos olhos dela e ela passa a olhar para o mundo através dessa lente colorida e ela acha que as coisas são daquela cor, então que a lente permite que ela enxergue. Aí o que acontece? Ela chega lá na vida adulta, ela tá, sei lá, se no trabalho ou em algum outro lugar que ela possa pedir ajuda para alguém, compartilhar as coisas, e ela não faz, ela continua vivendo sozinha. Então um dia ela chega na terapia e a gente começa a explicar, psicoeducar sobre o que está acontecendo ali, por que ela olha para as coisas dessa forma, por que ela entende daquele jeito, o que está acontecendo, que esquemas que estão ali atrás desse comportamento e os modos, né, que estão aparecendo. Então essa pessoa é convidada a tirar esse óculos e experimentar olhar para a vida de uma outra cor, com uma outra claridade. Inicialmente, essa pessoa ela olha e fala, nossa, como é que eu vou tirar esse óculos? Meu Deus, e como é que eu vou olhar para as coisas sem essa lente, né? Eu tô tão acostumada a usar isso. Então, assusta um pouco. Mas aí, né, o terapeuta ele vai acolhendo, dizendo que ele está ali junto nesse processo, que ele não está sozinho, que ele vai ajudar, que essa pessoa não precisa fazer isso sozinha, como ela está sempre acostumada. Então, nesse convite, ela confia no terapeuta e ela acaba tirando esse óculos e ela começa a olhar para o mundo, né, sem a lente, e aí ela começa a ficar surpresa de tanta coisa diferente que ela pode olhar com outras cores que ela não via antes. E aí isso é um pouco assustador. E às vezes quando tu tira esse óculos, essa lente, tu fica surpreso, tu fica assustado e tu fica às vezes com vontade de colocar a lente de volta para ficar confortável. Nós chamamos às vezes de zona de conforto as coisas, né? Mas são as situações que nós estamos acostumados. Elas não são necessariamente um lugar confortável ou um lugar para ficar. Só é um lugar de costume. Então, o que a gente trabalha na terapia do esquema? Fazer diferente, sair desse lugar, te permitir tirar essa lente e experimentar olhar de um outro ângulo, sem a lente, né? Com os teus olhos, a partir de ti, e enxergar que a planta é verde, que o sofá é cinza ou rosa ou a mesa é branca. E poder entender isso, suportar a claridade, porque é diferente quando tu tira um óculos colorido, né? Vem uma outra luz e o teu olho tem que acostumar com ela e entender que é seguro, que aquilo faz parte do processo terapêutico. E então é isso, esse é o processo da terapia de esquema para a gente poder tirar a nossa lente esquemática. Então, para explicar agora, né, passando lá para os modos, eu tenho esse comportamento de achar que eu dou conta, que eu tenho que dar conta, muitas vezes no trabalho eu fico
cheia de coisas para fazer, que eu poderia compartilhar, que eu poderia pedir ajuda, e eu não peço, e às vezes eu me dou mal porque eu não consigo vencer aquilo tudo, ou não consigo fazer aquilo tão bem quanto eu poderia se eu estivesse me dedicando e me focando a uma atividade e compartilhasse com os colegas, né, alguma outra questão que eu tenha que dar conta. E aí essa pessoa vai se escravizando, né? Porque à medida em que ela vai seguindo pela vida, entendendo que a vida dela é através da lente cor de laranja, ela está escravizada, ela está aprisionada naquilo ali. No momento em que ela tira essa lente, ela pode olhar para as coisas e dizer, não, Márcia, eu não quero mais agir desse jeito, eu quero poder pedir ajuda, eu quero poder entender que as pessoas se importam comigo, que eu tenho valor. E às vezes a pessoa, mesmo sabendo disso, ela não consegue o modo, o comportamento, né? Ele acaba aparecendo na frente do que é o nosso adulto saudável. E o que a gente pode fazer, então, uma das estratégias na terapia? Coloca esses modos aí que aparecem na cadeira, né? E a gente convida. Então aqui nós temos duas bonequinhas aqui, e a gente convida o modo, vamos dizer que esse modo aqui é o modo privado emocionalmente. E aqui sou eu, né, é o bonequinho hoje adulto saudável, tá? Eu não, eu vou ser o outro terapeuta aqui. Então, no processo terapêutico, a gente convida o bonequinho adulto saudável, senta aqui, o modo adulto saudável senta ali, e o modo privado emocionalmente senta aqui. E eles vão fazer o que, assim? Eles vão conversar entre si. Esse modo privado, ele vai dizer pro adulto saudável o porquê que ele existe na vida dele. A partir de quando é que ele apareceu na vida dele. E aí o adulto saudável vai entendendo o porquê dele existir na vida, né, de hoje, da atualidade, que o adulto saudável é o de hoje, e vai poder escolher se ele quer que esse modo continue na vida dele ou que ele não faça mais parte. E aí ele vai conversando com esse modo, dizendo para esse modo que hoje ele é adulto, que ele não precisa mais ficar agindo dessa forma, porque essa forma era como quando ele era uma criança, que ele não tinha escolhas. Então, né, a experiência de vida dele fez ele se sentir como se ele não tivesse o direito de pedir ajuda, de ser escutado, de ser validado. Só que isso era quando era criança. Hoje ele já é um adulto, ele está aqui adulto, né? Grande, capaz, com uma possibilidade, um leque, né, de estratégias, inclusive a terapia, fazer terapia é uma estratégia para poder mudar comportamentos. Então, esse adulto aqui, ele vai dizer para esse modo que ele entende quando ele apareceu na vida dele, que naquela época que ele era pequeno e sozinho, fez sentido que ele aparecesse, até para fazer companhia, porque ele, como criança, não dava conta, né, daquela privação que ele estava vivenciando. Então, o modo explica isso. O porquê. E o adulto saudável vai dizer para ele, tá tudo bem, eu entendo que tu apareceu na minha vida para me ajudar, que lá atrás, né, tudo isso fez sentido, foi adaptativo, me ajudou, mas hoje, modo, eu já tô adulto, eu já sou um adulto, eu já entendo que eu posso pedir ajuda, eu entendo que eu tenho valor, eu entendo que eu posso procurar ajudas de outras maneiras, que eu posso agora fazer a minha vida de acordo como eu quiser, eu decido. Então eu vou te dizer que tu não precisa mais fazer parte da minha vida, tu pode te aposentar, tu pode cuidar das tuas coisas e tu não precisa mais agora cuidar de mim, porque eu não sou mais criança, eu sou adulto saudável. Então, no momento em que nós entendemos isso e que a gente é capaz de estabelecer, então, essa conversa entre os nossos modos, que são os nossos comportamentos, fica muito mais fácil de poder tomar uma distância das situações atuais que acontecem na nossa vida e entender o que está acontecendo ali. Por que eu acho que eu não posso pedir ajuda? Por que eu acho que eu tenho que fazer tudo sozinho? Por que eu continuo achando que eu não mereço ser ouvido ou que as minhas emoções não têm valor? No momento em que tu sabe o porquê disso, tu
fica livre para poder ser acolhido na emoção, né? Acolher a emoção e te estruturar como adulto, dizer para ti mesmo assim, tá tudo bem que eu sinta isso, tá tudo bem que eu pense que eu tenho que fazer tudo sozinho, mas hoje eu não preciso mais. Eu sou adulto e eu posso dar conta das minhas coisas, eu posso dizer que eu não vou vencer tudo isso e pedir uma ajuda. Eu posso dizer para alguém que eu quero a companhia desse alguém, que eu quero que a pessoa escute o que eu tenho para dizer, porque é importante para mim. Poder compartilhar como eu me sinto com as situações da vida atual que estão acontecendo e o que até mesmo as pessoas ali da volta podem fazer para contribuir para que isso aí seja diferente. E com isso, nesse processo, eu vou me tornando livre, assim, eu vou diminuindo a valência dos esquemas, a valência desses modos e cada vez menos os modos vão aparecendo na nossa vida. Esse é o objetivo, na verdade, da terapia, do processo terapêutico, da terapia do esquema.